Fala Palestra, mais informações do Verdão e o Palmeiras está em fase final de preparação para o seu próximo confronto, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Fortaleza, dessa vez no Allianz Parque. O Verdão está na terceira colocação com 46 pontos, atrás do Cruzeiro e também do Flamengo, e a vitória vai ser de suma importância para o Verdão encostar na ponta da tabela. Para esse confronto, o Palmeiras vai com um time totalmente misto, viu, torcedor? Segundo algumas informações aí, o Palmeiras está priorizando a Libertadores, uma coisa muito acertada na minha opinião. Palmeiras também tem um grande elenco, vários jogadores aí que podem substituir a altura e também a chance de alguns jogadores aí mostrarem seu talento, como é o caso do goleiro Carlos Miguel, que provavelmente vai para esse confronto. Eu separei aqui um corte da programação da UOL Sport com um programa de primeira, onde a mídia trouxe todas as notícias e as informações relevantes do Verdão dessa sexta-feira. Os créditos, galera, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força e também uma moral pro canal. Então vamos para o programa. Gente, Palmeiras, hein? Palmeiras, depois da vitória sobre o River, agora pensa no Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Fortaleza, sábado, 9 da noite, no Allianz Parque. Vocês assistem no Sport TV e no Premier. E aí, para essa partida, a tendência é que o Abel faça algumas mexidas aí, pensando no jogo da volta contra o River Plate. Inclusive, ele tem um problema com um jogador, problema físico, né? Porque o Kelvin relatou dores no pé direito, sofreu uma pancada lá no jogo contra o River. Então, a tendência ainda vai passar por exames, está sendo avaliada, aquela coisa toda. Mas a tendência é que ele fique fora desse jogo contra o Fortaleza. Ô, Júlio, é importante poupar mesmo, pensar nesse jogo da volta? Ou será que o Abel dá para levar as duas frentes de forma igual aí, Brasileiro e Libertadores? Não é a fartura do Flamengo. Mas o Palmeiras tem elenco para conseguir vencer o Fortaleza sem alguns titulares. A gente estava na dúvida, Kelvin ou Giai? Jogou o Kelvin, joga o Giai agora, não tem problema nenhum. Aliás, como cresceu, como o Kelvin chegou e já falou assim, me dá aqui, chegou chegando, me dá meu espaço aqui. Titular em 5 de 6 jogos, se não me engano. E o Giai vinha bem também, mas deixou o Giai no banco e pegou esse lugar, é meu. A gente discutiu bastante sobre, até no de primeira e de quarta aqui, né, com a presença do Samir, a gente discutiu bastante sobre, um jogador é mais ofensivo, outro é mais defensivo, a hierarquia, só que quando um é melhor que o outro, meu amigo, aí o resto tudo não importa, né, e aparentemente o Kelvin é um jogador que chega com essa moral e ele é bom jogador, né, ele rouba a bola, o primeiro gol do Palmeiras contra o River, enfim, tá fazendo por merecer. É um jogo pegadinha, o Palmeiras não pode se dar o luxo de empatar em casa com o Fortaleza, tem que ganhar. Fortaleza é um time de zona de rebaixamento, trocou de técnico, é verdade, o Palermo começando um trabalho novo, mas não é que o Fortaleza se transformou no Barcelona dos trópicos só porque trocou de técnico, continua sendo um time fraco do campeonato. E o Palmeiras, numa rodada em que o Flamengo vai jogar contra o Vasco, é um clássico, é um jogo duro, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa, o Palmeiras tem a obrigação da vitória. Jogando em casa, né? Jogando em casa para conseguir se manter na disputa pelo título. Eu acho que é possível fazer alterações. Repito, não é o Flamengo. Por exemplo, se você troca o Vitor Roque ou o Flaco Lopes, você já transforma o time numa dupla que já não é a mesma, né? Tirou um dos dois, não é que eles são seres separados, hoje é uma dupla, né? Então você tira um dos dois, já acabou a dupla, mesma coisa que tirar os dois, né? Mas você tem jogadores como o Andrés, que pode, um jogo como esse pode ser útil para ritmo. Ele é um jogador que estava há 3 meses sem jogar. E foi titular pela primeira vez agora contra o River. Então, assim, não acho que ele precisa ser poupado antes do próximo jogo contra o River. Acho que você pode botar o Andrés. Não cansou o suficiente. Apesar dele ter jogado muito, né? Ter se esforçado muito, mas não foi o desgaste suficiente. Ganhar ritmo, ganhar confiança e por aí vai. Você tem o Emiliano Martínez, o Aníbal Moreno se desgastou muito no jogo de ida contra o River. O Maurício não foi titular, o Facundo Torres não foi titular. São jogadores que podem entrar no time. O próprio Veiga, que pode ter mais minutos. Acho que o Palmeiras tem várias opções para montar um time bom o suficiente para ganhar do Sport. E é um jogo que ele não pode se dar o luxo de não ganhar. Para se manter na briga, lógico, né? Fortaleza, né? Claro, Fortaleza. E ele até escalou o time de uma forma que surpreendeu algumas pessoas, né? Colocando o Aníbal e o Lucas Evangelista junto com o Andrés. Talvez
o Lucas Evangelista, dependendo, né, do desgaste, seja o momento também de dar uma poupada. E você pensaria nesse esquema, nessa formação? Claro, ele tem opções justamente para rodar o elenco, mas pensando no meio-campo titular, você manteria esse esquema de Aníbal, Lucas Evangelista e Andréas, ou vai depender do jogo mesmo? Não, ele tem que mudar esse esquema. Ele já teria que mudar o esquema mesmo que fosse o time titular. Ele precisa colocar mais jogadores de frente. Contra o River Plate ele jogou de uma forma, em teoria, mais conservadora. Aqui, na teoria mais conservadora, só que por encaixe do jogo foi perfeito, deu muito certo. O Palmeiras fez um primeiro tempo incrível contra o River. Contra o Fortaleza é outro adversário. Você está jogando em casa contra um adversário que vai jogar fechado. Então você tem que usar o material humano que você tem à frente. De repente, Maurício, Veiga, Facundo e um dos atacantes. Tem o Alan, né, que ele gosta bastante, que Alan, cada um é de um jeito também, que pode entrar no time. Toda vez o PVC me corrige. É Alan, o do Palmeiras é Alan. O do Palmeiras é Alan? O do então, Botafogo é Alan e o do Flamengo é Alan. Tá. São muito Alans e Alans. Sem contar os Alan Francos, né? Tem isso. Sem contar os Alan Francos. Os Alans outra coisa, né? Alan Prost, enfim, tem muito Alan por aí. Mas eu acho que o Palmeiras vai acabar jogando com 2 volantes e talvez o Andréas pudesse ser esse segundo volante. E aí, com mais gente à frente, acho que é esse o caminho para o jogo contra o Fortaleza. Estou de olho aqui no nosso chat e os palmeirenses que estão aqui presentes estão querendo ir com tudo nos 2 jogos. A Daniela fala aqui, dá para levar... Com titulares contra o Fortaleza? Pelo que eu entendi, sim. A Daniela fala aqui, Daniela Alves, dá para levar as 2 frentes de forma igual, Luísa. E o Rairi fala, não acho uma boa ideia preservar todo mundo. O Palmeiras não pode arriscar perder contato com o Flamengo. Hoje a diferença é de 4 pontos, né? O Flamengo está em primeiro, o Palmeiras em terceiro com o Cruzeiro em segundo, mas o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Então, se a gente for pensar nos tais pontos perdidos, essa diferença é de um ponto para o Flamengo. De 1 ponto para o Flamengo. Tá bem ajustado esse campeonato brasileiro, né? Então... E o Cruzeiro, quando ganha um jogo contra o Bahia fora de casa, o Cruzeiro, que eu tinha tirado o Cruzeiro da briga, ele não pode ser tirado da briga, ele tem pontuação, ele já não tem mais campeonato. Pois é o único foco dele, né? Copa do Brasil é só em dezembro, né? Então você não precisa... agora é ao contrário, né? O Cruzeiro era o mais ferrado, agora ele é o mais tranquilo, já que o Palmeiras e o Flamengo seguem na Libertadores, também não vai ter tantos jogadores convocados na próxima data FIFA, e tem mais 2, hein? Tem a de outubro e tem a de novembro ainda. Então, é um jogo muito importante. Dá para usar alguns titulares, porque, como eu disse, não tem a fartura do Flamengo. De repente, uns 3 jogadores ali. O Andréas, de repente o Vitor Roque, que é moleque ali na frente. Um dos zagueiros, o Everton. Dá para você usar 3, 4 titulares, mas um time essencialmente reserva. Pensando aí, priorizando a Libertadores no meio da semana. Danilo, por que o Palmeiras se transformou dessa forma, você acha? Bom, primeiro eu acho que tem a questão da paciência que a diretoria tem. A gente às vezes deixa passar isso batido, mas o Palmeiras, ele blinda, né? A gente ouve torcida organizada, imprensa, torcida comum, tem um monte de coisa que acontece. Né? 2 parênteses. Há 3 semanas atrás com o ciclo. Exato. Vai embora, tal. Pois é, esse e é o a segunda ponto. observação é que chegamos com folga e passamos. Da audiência brutal. Audiência brutal, portanto. Primeiro, eu acho que é a questão da paciência, do que a gente às vezes deixa passar batido. Essa turbulência grande fora de campo não interfere no vestiário do Palmeiras. Embora o Abel às vezes vá para a coletiva e dá lá os pitis dele, xinga um, xinga outro, reclama da torcida, ironiza a torcida na hora que foi xingado lá, ele bate palma e finge que não ironizou. Tem sempre esses poréns, mas a diretoria do Palmeiras consegue blindar de uma forma que eu acho elogiável. Tem a dar calma o suficiente para o Abel trabalhar. A gente pode debater aqui se o Abel fez essa mudança de uma forma tardia, se essa dupla poderia, por exemplo, ter classificado o Palmeiras contra o Corinthians. Não dá para saber. É uma questão que a gente vai ficar sempre no C. Fato é que, apesar da eliminação, o trabalho foi mantido, deu-se o tempo ao Abel e o Abel encontra agora a dupla, que eu acho que para mim é a principal mudança do time. Porque ele fez de um jeito que um eleva o outro. O Vitor Roque não estava jogando tão bem, não estava perdendo gols nem nada, mas ele não estava conseguindo ser decisivo. Quando vira dupla com o Flaco eleva o Vitor Roque e o Vitor Roque eleva o Flaco.
Os dois se entendem e de uma maneira imediata, que é mais ou menos como a gente falava, como eu sempre falo, que eu fico sempre impressionado como o Saúl entrou no time do Flamengo e já se entendeu com o Jorginho rapidamente. Os dois controlaram o meio-campo do Flamengo muito rápido. Em pouco tempo eles já estavam ali, praticamente se entendiam no olhar. O Flaco e o Vitor Roque é a mesma coisa, foi muito rápido o entrosamento deles. Logo no primeiro jogo eles já estavam dando certo. Então isso foi muito, muito bom para o Palmeiras. Eu acho que esse é o principal ponto de a gente ver hoje um time muito melhor do que a gente via até então. O Palmeiras sempre foi eficiente, o Palmeiras chegou a dar sinais, mesmo antes de mudar a dupla de ataque, chegou a dar sinais de um time que conseguiu jogar muito bem contra o Grêmio, fez 20 minutos incríveis, mas depois sofreu o resto do jogo, conseguiram se repetir. Hoje, se a gente for analisar agora Palmeiras e Fortaleza, a gente pode esperar um Palmeiras jogando de novo muito bem contra o Fortaleza amanhã no Allianz Parque. É diferente das outras partidas que a gente sempre ficava na dúvida. O Palmeiras entrou no trilho, aparentemente, a ponto de, como disse o Arnaldo, falar que quem não é palmeirense agora tem uma expectativa de assistir o jogo do Palmeiras, coisa que não acontece há um bom tempo. E o Palmeiras investiu para isso, então é um resultado, só que é implacável, Tironi. Se o Palmeiras empatar com o Fortaleza, a gente já vai voltar toda a discussão aqui dos erros e tal. Até porque o Kelvin sofreu uma pancada no pé, talvez já não jogue. Então você começa a ver, mesmo com 2-1, não dá pro Abel colocar o time titular inteiro contra o Fortaleza achando que já está resolvido contra o River. Eu acho que a gente vai ver mudanças nesse time no jogo de amanhã. Então é um teste atrás do outro, do jeito que é o nosso calendário, é um teste atrás do outro, mas finalmente eu vejo o Palmeiras num trilho que a gente pode confiar em mais um bom jogo amanhã. Quem é melhor nesse momento, na fotografia desse momento? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo. Eu acho que o Flamengo joga mais futebol, só que os últimos 2 resultados do Palmeiras, para você falar a fotografia do momento, são melhores, né? O Palmeiras goleou o Inter e o Palmeiras ganhou do River fora. Do mesmo placar, só que fora. Então, a fotografia do momento do resultado, o Palmeiras está melhor. Só que eu ainda estou com o Flamengo. E o Palmeiras contratou, que a gente não sabia, essa contratação secreta do Palmeiras, o Lionel Messi, né? Flaco Lopes. O que o Flaco tá jogando. Barbaridade que o Flaco tá jogando, quer dizer. Onde estava o Flaco? Eu acho que na convocação voltou o Messi. Isso que vai dizer. Baeres Abel que insistiu no cara. Essa é a piada que tá correndo em São Paulo. Não, lembrando que o ano passado o Flaco fez 22 gols também, não foi uma temporada sem jogar fora. Agora, o Arnaldo, você falou isso Pereira, recentemente, né? e acho que vale voltar, que é sobre o Palmeiras, que o Palmeiras agora virou o time que a gente gosta de ver jogar. Estou falando quem não é palmeirense. Tem algum não palmeirense aqui? Tá mutado, Mudou demais. Só estamos discutindo quem está jogando melhor, fotografia do momento, porque o Palmeiras mudou radicalmente nas últimas semanas. Primeiro, com a fixação dessa dupla, que é uma das grandes sensações da temporada, né? Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco Lopes, o Danilo falou, fez vários gols na temporada passada, mas ainda era considerado um jogador só de definição, só de bola aérea e tal. Ele tem jogado numa função diferente, ele tem sido o 10 do Palmeiras, tem jogado demais mesmo, uma coisa impressionante. E o Vitor Roque é a definição, é a saúde pura. O Palmeiras investiu milhões, bilhões em jogadores muito bons. E agora, no campo, com um sistema mais adequado a eles, o Palmeiras está jogando, está dando gosto. Porque assim, a era Abel é muito marcada por... E eu não sou também desses críticos de que exigem um futebol completamente vistoso. E a era Abel não é uma era de futebol vistoso, mas com esses jogadores o Palmeiras poderia jogar mais, e está jogando agora, né? A partida, o primeiro tempo contra o Internacional foi um deleite, o primeiro tempo contra o River foi um deleite, no nível Flamengo, comparando agora, nível Flamengo de produção ofensiva, de competição, de domínio do adversário, né? Então, e o time que a gente gostava de ver jogar, o neutro,
era o Flamengo. O Palmeiras, a gente sabia que era eficiente. Agora o Palmeiras mostra uma outra faceta, né? Dá prazer ver o Palmeiras jogar. E acho que essa situação, ela tende a ser aprimorada, né? Porque o Andreas Pereira acabou de chegar, ele tem bastante opção no banco, agora o Abel Ferreira, e acho que o Palmeiras tem totais condições de passar pelo River. Você lembra quando saiu o chaveamento? O Flamengo é bem favorito, até o Mauro analisava com propriedade a questão dos obstáculos do Flamengo daquele lado da chave, os times argentinos, e o Flamengo bem superior tecnicamente. Agora você enxerga o mesmo desse lado da chave, né? O Palmeiras subiu o nível, e isso está bastante claro. E talvez também tenha aí gás, força para brigar com o Flamengo pelo título brasileiro, que também parecia muito difícil perseguir o Flamengo. O Palmeiras passou a ser outro de algumas semanas para cá, com um novo time jogando, com os novos reforços entrando, além de eficiente, agora ele é plasticamente interessante. Antes do Mauro, só um minutinho, aí o Mauro pode até falar sobre isso. O que fica demonstrado para mim é a superioridade de Flamengo e Palmeiras em relação aos times brasileiros. É o que nós vimos. Nós vimos aí o Atlético, nós vimos aí o Fluminense, nós vimos o São Paulo, não é isso? Melhor do que todo mundo, né? Os dois estão sobrando na turma. Sim. Cruzeiro, mais ou menos. O Cruzeiro é o time que o Arnaldo acha que vai encostar ainda. Mas, ô Mauro, o que eu ia perguntar para você é porque você sempre tocava num ponto importante. O Palmeiras precisa jogar mais do que vem jogando, pelo investimento que fez, pelo time que tem. E eu queria saber se você acha que esse momento chegou, e também que se falasse sobre o River, né? Porque o Arnaldo falou, não, o Palmeiras investiu muito. Olha, o River investiu muito também, para montar esse time aí, que parece um time bem mais ou menos. Não sei o que você acha. Eu acho muito pouco provável que o River vença em São Paulo, mas muito pouco provável. Esse River, como o Danilo falou, ele é pior, muito pior do que aquele de 2020, né? E o Palmeiras é um time melhor, de fato. Aquele Palmeiras era o Palmeiras do Luiz Adriano, né? Fez 3-0 em gols de contra-ataque, pandemia, sem público, jogo na cancha do Independente, e no jogo de volta o River dominou completamente o Palmeiras. É outro momento. O Palmeiras tem os jogadores, tem um elenco melhor, hoje é um time muito superior, vai jogar em casa, tem que exorcizar os seus fantasmas dos tropeços que geraram eliminações 8, né, nos últimos tempos da Libertadores e da Copa do Brasil, mas é muito melhor e está em vantagem, está ganhando. Mas poderia e deveria sair com uma vantagem maior. O gol é totalmente acidental, a bola que desvia, como o gol do Estudiantes também a bola desvia do chute do Carrilho, desvia no Léo Pereira e acaba indo para dentro do gol. Então eu acho que o segundo tempo, eu acho que o Palmeiras não deveria ter chamado tanto o River para sua área. O Palmeiras tem condições hoje de, num jogo desse, ter a bola, mantê-la mais tempo longe da sua área e cadenciar e controlar o jogo. Controlar o jogo não é necessariamente você recuar e chamar o adversário. E eu falo isso porque você tem hoje mais jogadores com boa técnica que jogam no meio campo que podem mudar a proposta, né? Há momentos em que o adversário te encurrala, mas o River Plate nem tinha volume para encurralar. Na verdade, o Palmeiras chamou o River Plate. E aí foi castigado com um gol. Não teve também jogadas de velocidade, não conseguia encaixar tantos contra-ataques nos espaços que havia atrás da última linha do time argentino. E era para vencer demais. E venceu só por um gol de diferença. Mas vai jogar em casa com uma vantagem muito grande. O Palmeiras acho que vai se classificar. Eu não acredito que o River consiga surpreender. Vai ter que o Palmeiras jogar muito mal e o River jogar o que nunca jogou esse ano para eliminar o Palmeiras em São Paulo. Fala Palestra, acompanhamos a programação, onde a mídia, está de boca aberta com o desempenho do Verdão, porque até pouco tempo atrás, até o trabalho do técnico português Abel Ferreira estava sendo bastante questionado, estavam falando aí em final de ciclo, e agora tudo mudou. Palmeiras, além de vencer, está convencendo e jogando demais, inclusive na hora certa, torcedor. Isso porque já está afunilando aí a Libertadores. Estamos chegando aí nas grandes finais. Palmeiras está numa grande fase na hora certa, ainda bem. Quem sabe o Palmeiras pode crescer aí também no Campeonato Brasileiro, onde estamos na 3ª colocação. Vai ter um jogo muito importante contra o Fortaleza, jogo na frente da nossa torcida. Palmeiras vem de uma grande fase, jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Se não me engano, aí são 6 vitórias consecutivas. E o Verdão, que é mais uma vitória, para quem sabe, encostar no Flamengo.
Vamos torcer aí para o Flamengo e para o Cruzeiro tropeçar na rodada, para o Verdão encostar de vez ali na ponta da tabela. Para esse confronto, o Palmeiras vai ter bastantes novidades aí em campo, viu? Uma delas é o goleiro Carlos Miguel. A torcida do Palmeiras está bastante ansiosa para ver esse goleiro atuar. Ele vivia uma grande fase aqui no nosso rival, não teve tantas oportunidades assim lá no time da Premier League. Mas tudo leva a crer que o Carlos Miguel vai fazer a sua estreia à frente aí do gol do Palmeiras. E uma coisa, realidade, torcedor. Carlos Miguel é um grande goleiro, viu? Goleiro de 2,04 metros. Grande goleiro assim na qualidade também. E na altura, né? Um goleiro muito alto, muito móvel. Eu acho que se o Everton bobear, pode perder aí a titularidade no Verdão. Então pode até ser que o Everton vai bater o pé e não vai querer sair desse jogo. E pode ser o titular do Verdão. Mas por enquanto, parece que vai ser o Carlos Miguel, o titular do gol palmeirense. Tô torcendo pro Carlos Miguel atuar. Também tô bastante ansioso para ver aí a condição do jogador, para ver como ele vai jogar, né? Um goleiro que tem bastante qualidade, inclusive é o goleiro mais caro da história do Palmeiras, apesar de ele não ser titular lá no Nottingham Forest, onde o Palmeiras contratou esse jogador, mas foi cerca de 5, 6 milhões de euros, e o Palmeiras agora está muito bem servido no gol, tanto com o Everton, o Marcelo Lomba, e agora quem sabe fazendo a sua estreia, o Carlos Miguel. E aí, torcedor, na sua opinião, Carlos Miguel deve ser titular absoluto nessa partida contra o Fortaleza, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser na nossa casa, no Allianz Parque, ou o Everton deve continuar à frente do gol palmeirense, porque goleiro não pode fazer revezamento? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.